Sandra, o que significa ser produtora para você e como essa realidade entrou na sua vida? Ser produtora para mim é continuar uma história de vida, não só minha, como da família, da minha família por parte de pai. E entrou na minha vida antes de eu nascer, porque os meus bisavós vieram da Europa para substituir a mão de obra escrava no Brasil. E a região que foi entregue a eles, né, que na época eles não escolhiam. Eles chegavam no Porto do Rio e lá eram distribuídos de acordo com a necessidade. E havia uma necessidade de mão de obra na cafeicultura aqui na região. Aí eles vieram, meu avô nasceu aqui, em Vassouras, entendeu? E foi criado na divisa de Rio das Flores com São José das Taboas, ali no município de Valença. Na época, não tinha nada. Era década de 70 do século XIX. Então, você imagina o que foi. E eu fui crescendo na fazenda do meu bisavô, mexendo com cavalo, Com 2 anos eu fugia de dentro de casa para mexer com porco, com galinha, para seguir vaca no pasto. Era um inferno na terra. Minha mãe e minha avó ficavam desesperadas comigo. E o meu tio-avô, tio Neném, ficava louco, né? Ele toma conta da menina, não deixa ela ir atrás da vaca. E eu já estava lá já há muito tempo. E aí o bichinho da roça vai mordendo a gente. Tanto é que eu fui, apesar de morar em área urbana a vida inteira, férias era mais ou menos na roça, às vezes não, enfim. E eu comecei a estudar e a querer uma profissão para mim. Eu queria ser médica. Mas houve uma série de problemas que eu acabei não podendo ser médica. E aí fui fazer um curso bem similar à medicina. Licenciatura em Ciências Agrícolas. Não tem nada a ver. É uma coisa completamente diferente da outra. Mas tem a ver com saúde, tem a ver com a forma de cultivo, com a forma de produção, como você cultiva, como você produz, se você usa agrotóxico, se não usa, a consciência da natureza, do entorno. Tudo isso vem e vem que vem, né? Muito bem. E aí, já velha, com 50 anos, eu conheci o Enio e ele também tinha essa vontade de vir para o campo. Só que com um problema. O Enio não veio mordido pelo bichinho da roça. O Enio veio assim, de uma visão mais sonhadora da vida no campo. E a vida no campo não tem sonho. É pá. Fez, tem. Não fez, não tem. E assim vai. Se você planta, você colhe. Se você não planta, esquece. Você não vai ter o que comer, porque vai ter a solidariedade de vizinhos, que é fantástica. Na cidade você não sabe nem quem mora do seu lado. Aqui você não só sabe quem mora, mas sabe a vida da pessoa inteira. É uma maravilha. Eu adoro. Porque quando você precisa, você não precisa chamar, a pessoa está do seu lado. É outra conversa. É outro gabarito de vida.
Mas ele continuou no Rio e eu fiquei aqui. Compramos esse sítio, porque tivemos um sonho com essa formatação e viemos. Só que um técnico agrícola dentro de um sítio, dormindo, não vai, não aguenta. Ainda mais que eu também não aguento ficar quieta. Não dá para ficar parada. Se eu tenho o que fazer, eu invento, não tem jeito. E aí a gente começou a ter contato com várias pessoas, a produção primeiro de caprino, depois veio escargot, depois do escargot nós nem chegamos a produzir aqui, veio o bicho da seda, que nós também não cortamos. Aí, de repente, veio a história da abelha. Porque na faculdade a gente vê grandes animais, vê galinha, vê porco, vê cavalo, vê vaca, e dentro das suas especializações de carcaça também. E a gente não vê abelha. E aí eu achei, na época, que ia ser muito bom ter abelha, porque era um mercado emergente ainda em termos de produção, e a gente poderia trabalhar a gente mesmo. Só que na época, com 50 anos, você não imagina que vai chegar aos 80, que já é muito. Você imagina que vai ter mais 10, 12 anos, ponto 10, 12 anos, 62, dá para segurar a tranca até aí. Só que eu fui mais longe, né? Eu não fechei o olho aos 60 anos, nem fechei o olho ainda. Já estou com 73, então a coisa complica. Porque aí já complicou, porque eu tive que precisar da ajuda do meu fiel escudeiro, o Valcir, que é não só meu fiel escudeiro, mas um grande companheiro de aventuras. Várias, daquelas de não se esquecer nunca. Como, por exemplo, dirigir um carro com o farol parecendo uma vela, sem limpador de para-brisa, no meio de uma tempestade. Na 393. À noite, diga-se passagem. Então, essas coisas a gente não vai esquecendo, não fica pelo caminho. E o Valcir está comigo desde que eu cheguei aqui na região. E a gente chegou na região porque a gente se identificou com esse terreno especificamente. O Enio continuou subindo e descendo do rio todo dia. Saía de casa às 4h30 da manhã, chegava às 10 da noite, tomava banho, eu lanchava. Enquanto ele tomava banho, eu botava mais ou menos, atualizava ele, né, nas coisas do sítio. Mas a idade vai chegando, né? Vai pesando. E ele começou a sentir o peso também, de todo dia mesmo maratona. Aí ele resolveu sair do Rio e vir para cá. E foi um choque, né? Foi um choque, porque aí eu fui me casar realmente. Porque eu sou casada com ele, mas era assim. Ele passava a semana toda praticamente fora e a gente só estava junto sábado e domingo. Aí é muito fácil, né? As brigas são poucas, a gente não discute muito, a gente divide muito as tarefas, as atenções, né? Quando ele veio morar aqui, aí a gente se casou. E aí começamos a ter uma série de problemas, né, para adaptar a vida urbana, a vida rural, e nós dois, né, que nos estávamos conhecendo naquele momento.
depois de 20 anos de casar. Aí foi difícil. Ainda é um pouco difícil, mas a gente contorna bem. Tem bom senso às vezes, tem amor outras vezes, tem às vezes tem os dois, entendeu? Tem muito carinho, tem muita atenção um com o outro. E assim a gente vai indo. E nesse meio tempo, a santa que vos fala arranjou de comprar 2 caixas de abelha. Eu estava com 1 ano morando aqui, eu disse assim, vou criar abelha. Só que na época que eu fui criar abelha, a apicultura estava num declínio assim absurdo. Todo mundo que tinha entrado na aventura de ser apicultor estava vendendo equipamento, estava um caos total. Eu não entendia nada de mercado, não sabia nada. Comprei 2 caixas. De repente, eu não tinha 2 caixas, eu tinha 10. Onde que eu vou botar esse mel todo? Porque na época, né, as estações eram certinhas. Sol, água, era tudo. Primavera era primavera, verão era verão, outono era outono, inverno fazia frio e era inverno, né? Era seco e tal. E as coisas foram mudando. E a gente embarcou nesse barco. E aí eu tive que resolver, ou eu ficava com 10 caixas e vendia enxame, ou eu tirava mel e me profissionalizava como apicultora, como exploradora de abelha, porque a abelha a gente não cria, a gente explora, é outra conversa, é outra história. Bem, aí eu tinha que entregar a nota fiscal. Fiquei louca. Gente, eu não pensei nisso. Progresso dos meios, né? Gente, como é que eu vou fazer para tirar uma nota fiscal? Eu não tenho. Aí fui fuçando, cutucando, perguntando a todo mundo, Receita Estadual, fiz plantão na Receita para eles me ensinarem e tal, até que uma luz divina me mostrou o caminho e eu fui lá e consegui me inscrever no programa de nota fiscal do governo do estado, que me aceitava como produtora rural sem ter CNPJ, trabalhar com o meu CPF. Aí fiquei mais descansada, me inscrevi e tal. Quando foi no mês seguinte, ele disse assim, dona Sandra, eu digo, se é por causa da nota fiscal, eu tenho. A senhora tirou a nota fiscal eletrônica? Eu tirei a nota fiscal eletrônica. Não, então a gente quer sim, o mel da senhora tá bom aqui, tá bem, tá indo bem. Tá bom. Aí vendi, continuei vendendo para eles. Até que agora na pandemia, foi na pandemia? A gente teve a grata notícia de que tinha outro produtor entregando na região um mel bem mais em conta que o nosso. Aí eu fui para a prancheta, revisei preço, não tem como. Mas se ele pode e ele tem essa condição, bom proveito, né? É aquela história, competição. Eu não tenho estrutura, a minha estrutura não dá para baixar o preço, dá para manter, mas não dá para baixar. E se ele pode baixar, ótimo, né? Para ele. Para nós aqui fica pesado. E daí vieram, né? Aí veio o Prosperar Agroindústria,
que a gente conseguiu o financiamento através de projeto para a construção da Casa do Mel e do equipamento todo em aço inox, que está lá em cima, que vocês vão ver. Aí veio o Rio Rural, a fundo perdido do BID, a gente construiu o galinheiro, construiu o minhocário e instalamos uma SAF, que é um sistema agroflorestal. Enfim, fomos dando linha na pipa, né? E fomos trabalhando, e vamos trabalhando, e vamos trabalhando. Aí o Enio saiu, veio para cá e foi fazer uma parte que eu já não conseguia, que era o contato pessoa a pessoa com o comércio, né? Mas a coisa começou a crescer de tal forma que o Enio não conseguia mais sozinho tocar a parte externa e a parte interna, enfim, as feiras, não conseguia mais. E aí nós conseguimos a ajuda de um amigo nosso que compra o nosso mel no preço do atacado e revende no preço dele. Não quero nem saber quanto ele vende. Esse é o problema que eu tenho. Eu sugiro o preço de revenda. Ele põe o preço que ele quer. Mas o preço de atacado ele paga para nós. E assim vai. E assim nós estamos indo. Hoje em dia está muito difícil, está muito complicado, principalmente em feira. As pessoas preferem comprar arroz e feijão do que comprar mel. É real isso. O mel não mata fome, ajuda a dar energia, ajuda a melhorar a saúde e tudo mais, mas não é igual a uma refeição, né? A gente tem consciência disso. E a gente está aí, está trabalhando, está lutando, fazendo contato com todo mundo, abrindo a porta para todo mundo, abrindo espaço para visitação, para quem quiser vir conhecer o sítio, ouvir as histórias de uma velha maluca que começou tarde a implementar o seu trabalho, mas que é feliz, muito feliz aqui. Nem todo mundo aqui é feliz, né, Valci? E a gente vai levando. Valcir não é nosso funcionário, não. Valcir é nosso parceiro. Ele trabalha, ele tem o prolabore dele, tem os percentuais dele de produção. Marinalva é prestadora de serviço, ela trabalha com a gente paga os encargos todos, pertinente, né? Ainda tem a Catita, que não está aqui hoje, estava aqui ontem, que é a senhora toda poderosa da Casa do Mel, que invasa, que determina lote, enfim, que me dá bronca, que eu dou bronca nela, é uma beleza. E é assim nós vamos tocando a vida.
sou apicultor, né? Como a dona Sandra falou, eu trabalho bastante tempo aqui com ela. Vamos fazer 22 anos já que eu trabalho aqui nesse sítio. Gosto muito do que eu faço. Estou muito satisfeito, né, em trabalhar aqui, fazer parte dessa equipe, né? E a gente quer conquistar cada dia mais melhoria, né, no sítio, ajudar ela aí a cada dia aí, porque o sonho dela não é só o sonho dela, também é meu também, né? Faço parte aí, somos parceiros, trabalhamos juntos e é isso aí, gente. Seu Enio, como foi a adaptação da área urbana, sair do Rio de Janeiro aqui para a zona rural em Paulo de Frontin? Então, bom, deixa eu me apresentar, sou Enio Concarato, sou marido da Sandra e junto com ela a gente tem esse sítio Francisco de Assis, aqui em Paulo de Frontin, e temos o apiário Estação 4x4, que além de apiário é um sítio produtivo. Bom, sair do Rio de Janeiro foi um sonho. Eu tive uma vida boa de Zona Sul, interessante, na beira da praia, com tudo que a gente gosta, shopping final de semana, mas não estava completo lá. Lá eu trabalhava na área de tecnológica, na área de informática, adorava muito, como ainda gosto, mas eu queria ter a vida no campo, queria ter uma vida rural. Foi quando apareceu a oportunidade de, através de uma colega, conhecer o sítio dela aqui. Eu achei maravilhoso. Na época de, talvez, 2000, um pouco antes até. E Paulo de Frontin era muito diferente naquela época. Muito diferente mesmo. Era bem mais rústica, mais rural, estrada de terra. E com bons sítios, lugares que me chamaram a atenção, que era Morro Azul, Sacra Família, lugares bem turísticos. E passei a amar essa cidade. E vi aqui a oportunidade de ter uma vida rural. Mas ser rural existe muito investimento. Não é só vir para cá e estabelecer um sítio e achar que vai dar tudo certo. Não é um pouco de ilusão, é uma grande ilusão. Então a gente tinha que fazer um bom pé de meia para vir para cá. E nesse meio tempo a Sandra já que é muito ativa, a área dela é a área dela, né? Ela começou a fazer e acontecer. Criou o apiário, criou um sítio produtivo e só 5 anos para cá, a partir de 2019, eu consegui sair do Rio de Janeiro definitivamente e vim para cá e assumir várias tarefas que antes eram dela. Aí sim, pude falar com orgulho que eu era um produtor rural. Isso sim. Aí é diferente, é muito diferente. Lá no Rio, aí eu fazia as coisas pensando no final de semana, pensando numa viagem, pensando no que a gente pode fazer depois para se divertir. Não, aqui a gente vive aquele momento, pelo menos eu tive como objetivo, né, viver o momento, viver o trabalho, e passou a ser muito diferente mesmo. Então, continuando, o sítio hoje é um sítio produtivo, mas com culturas da época, que começam, param, dependem muito das condições do tempo, da época do ano. Então, o sítio produtivo temos desde galinhas, ovos de galinha, humus de minhoca, temos uma horta com quase tudo que tem uma horta comum. Temos frutas tipo limão, laranja, banana, abacaxi, fisales, acerola, pitanga e outras coisas que aparecem aqui. Mas já tivemos shiitake, cogumelo shiitake, foi uma boa época inclusive, mas paramos, vamos agora para o cogumelo shimeji, uma outra opção, mas talvez mais rentável para cá. Mas o forte mesmo do sítio, o carro de chefe, continua sendo a apicultura, onde aqui a gente trabalha com mel de abelha. Somos certificados orgânicos pela Bio, no sistema de SPG para mel orgânico. As caixas aqui do sítio são orgânicas. O sítio foi alterado de forma a ficar orgânico.
Temos própolis, pólen, cera de abelha, fazemos material de apicultura, fazemos as caixas, tanto as caixas de comum, da apis mellifera, quanto das abelhas sem ferrão.